Na semana em que morreu o príncipe Philip, eu te pergunto, como era o futebol antes de ele casar com a rainha Elizabeth? Bom, a humanidade estava recém descobrindo fogo, brincadeira, mas o mundo estava recém voltando de uma guerra, a Guerra da Independência Americana. Que cara mais engraçado! Brincadeira de novo. Não tem graça, cara. Mas 74 anos atrás, como é que era o futebol mundial? Quais os principais times? Eu sou o Matheus Schenck, esse é o Nonsense Football e a gente vai descobrir depois da vinheta. Antes de a gente continuar esse conteúdo, eu tenho que te lembrar do nosso sorteio da camisa do Bangu. Sim, a nossa promoção de 5.000 inscritos aqui no Nonsense Football. Quando chegarmos a 5.000, essa camisa aqui pode ser sua. É muito fácil. No vídeo que está aparecendo aqui no card, você vai comentar, ser inscrito no canal e dizer que quer essa camisa do Bangu. Então, quando chegarmos a 5.000 inscritos, a gente vai fazer um sorteio e essa camisa pode parar na sua casa, pode parar com você. O príncipe Philip e a rainha Elizabeth casaram em novembro de 1947. Meses antes, o campeonato inglês havia retornado a ser disputado depois da pausa por causa da Segunda Guerra Mundial. E foi um campeonato bem difícil. Com a infraestrutura precária, a crise econômica causada pela guerra e a luta do governo para aumentar a produtividade das fábricas, o campeonato simplesmente parou nos meios de semana. Sim, o governo inglês julgava que os jogos no meio de semana atrapalhavam o rendimento dos operários das fábricas. Assim, o campeonato 46/47 teve de avançar até junho. Além disso, o rigoroso inverno produziu 55 dias seguidos de neve. No fim das contas, o Liverpool foi campeão e interrompeu um jejum de 24 anos. A Copa do Mundo ainda não havia voltado a ser disputada, mas em 1948 seria batido o martelo para que ela acontecesse no Brasil em 50. Naquela altura, a Itália era a maior campeã mundial graças ao bicampeonato de 34 e 38. O Uruguai havia sido campeão em 30, mas não era a Celeste quem mandava no continente sul-americano, muito menos o Brasil. Este posto era da Argentina. Os hermanos foram tetracampeões continentais, ganhando o sul-americano em 41, 45, 46 e 47. Esse último torneio, porém, começou 10 dias após o casamento real, que rolou em 20 de novembro. Mas vale dizer que foi uma geração dourada da Argentina. Nos 4 títulos, eles não perderam nenhum jogo. Nenhum. Nada. Zero. 0 derrotas nas 4 conquistas. Nesta de 47, inclusive, acabou sendo a única grande aparição de Alfredo Di Stéfano pelos argentinos, com 6 gols marcados na campanha. Falando em campeão invicto... Errou! Aguarde, por favor. Falando em título invicto, 1947 foi o ano do título invicto do Vasco no Campeonato Carioca. Aliás, o estadual de 1947 foi dentro da sequência de 5 conquistas vascaínas no estado. 2 delas invicto, em 47 e 49. O Vasco era tão poderoso à época que foi base do time vice-campeão mundial de 50, incluindo aí o técnico Flávio Costa. O ataque do time era o setor mais poderoso, com 68 gols em 20 jogos na campanha. E no Rio Grande do Sul havia um outro time também histórico. O Internacional dos anos 40 fez tanta história que ficou conhecido como rolo compressor, devido ao modelo de jogo e tamanhas vitórias. Foram 8 títulos gaúchos durante a década de 40. Foi o primeiro time a ganhar o hexacampeonato do estado na história. Em São Paulo, o campeão estadual teve uma derrota só. O Palmeiras levou o 11º título paulista com uma rodada de antecedência na primeira conquista sob o comando do histórico Oswaldo Brandão. O Verdão venceu 17 jogos, empatou 2 e perdeu 1 para o Corinthians. Curiosamente, foi um raro ano na década sem título do São Paulo, outro rolo compressor daqueles tempos que conquistou resultados incríveis, como vitórias sobre o Arsenal, River Plate e o Torino. Aliás, é impossível falar na década de 40 no futebol sem citar o gigante Torino. Il Grande Torino conquistou 5 títulos de Série A italiana naquela década. 1947 foi uma delas. O Toro obteve séries absurdas de invencibilidade, como uma com 93 jogos sem perder, 83 vitórias nessa sequência. Não à toa ficaram conhecidos como invencíveis. Em maio de 47, a seleção italiana venceu a Hungria contando com 10 jogadores do Torino na escalação. Uma história magnífica que acabou trágica, com um acidente na Basílica de Superga em 1949, vitimando boa parte daquela delegação vitoriosa do time de Turim. E aí, que outros grandes causos do futebol na década de 40, quando o príncipe Philip e a rainha Elizabeth resolveram casar, você lembra? Ou você já ouviu falar? Porque lembrar deve ser difícil, né? Se você lembra, você provavelmente não está assistindo esse vídeo.
Talvez você não tenha acesso à internet, né? Pessoas mais idosinhas, né? Enfim, você entendeu. Mas espero que você tenha gostado do conteúdo e se sim, deixa o seu like, comenta sempre aqui embaixo, comenta sempre com os amigos, espalhe esse vídeo para o seu pessoal e, claro, para ver mais conteúdos. Olha aí,